Olá, estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Nesse espaço público, ele é totalmente dedicado para que você esclareça suas dúvidas e questionamentos na área do direito do consumidor, na área do direito do trabalho, do direito comercial, do direito previdenciário, do direito de família e sucessões, que é o tema de hoje. Estamos recebendo aqui a doutora Solange Guinteiro. Antes de passar a primeira pergunta para ela, eu lembro a todos vocês que é muito fácil você participar enviando a sua dúvida e o seu questionamento para o nosso WhatsApp 51985946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Seja muito bem-vinda, doutora Solange Guinteiro. Olá, tudo bem, Gil? Um abraço aos nossos telespectadores que estão nos prestigiando aí. De vez em quando eu me encontro com alguns e eles me mandam um abraço para o Consumidor em Pauta. É bem importante isso para nós, né? Esse trabalho que a gente faz. Com certeza. Eu também tenho tido a oportunidade em alguns momentos, né? Inclusive relatei já no programa anterior, né? Uma pessoa ligada ao jornal me encontrou no armazém e aí também lembra, assiste o programa. Isso é muito importante, né? Esse serviço que a TVE presta aí, principalmente, ele só é possível, né, além do espaço da TVE, dos nossos profissionais da produção, da equipe, né, que também coordena todo o trabalho aqui, e dos participantes como a senhora que se dispõe a esclarecer. Vamos primeiro, então, para a pergunta da Viviane, aqui de Canoas. Tenho um filho de 14 anos. O pai biológico sumiu quando eu estava grávida. Sei quem é, mas não onde ele está. Tem como pedir reconhecimento de paternidade? Pergunta a Viviane. E ela relata ainda. Quando o guri tinha 10 anos, se conheceram, mas ele voltou a sumir. Dona Viviane, sim, tem, claro, a ação cabível, a ação de investigação de paternidade. A senhora pode entrar, postular, procurar a defensoria, o escritório, ou alguém, né, para postular. Sim. E dizer que não tem conhecimento, porque aí a gente pode até fazer uma busca para ver onde ele está, porque as pessoas não podem sumir, né? Elas têm que votar, elas têm que trabalhar, elas têm, né, tem uma série de coisas. Então, a senhora pode, sim, entrar com a ação de investigação de paternidade, postular, e até a busca do endereço hoje com mais facilidade. Tá certo. A próxima pergunta, a telespectadora optou por não se identificar, é de Porto Alegre. Minha filha tem um bebê de 8 meses. Ela não mora comigo, mas sim com o companheiro. Quando vem para a minha casa, sempre quer ir para a casa de amigas que não são boas companhias e não gosto que ande com meu neto para esses lugares. O pai da criança não sabe de nada. Acha que ela está na minha casa. Aí ela pergunta, devo falar para ele? O que faço, doutora Solange Guinteiro? Bom, pelo que eu constatei, a senhora é avó, né? Então, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente chama de ECA, um princípio muito importante, que é o melhor interesse da criança. Eu, se fosse a senhora, né, antes de qualquer judicializar, falar, conversaria com a sua filha, diria para ela a importância e a responsabilidade que ela tem com a criança, né? E depois, se fosse o caso, até dependendo da conversa, do diálogo entre eles, conversaria com o pai, sim. Porque às vezes são muito jovens, né? Não sabemos a idade das pessoas que estão colocadas aí no questionamento. E às vezes não tem essa ideia. Às vezes é bom, né, dar uma chamada de atenção, principalmente a avó, né? Dizem que a avó é a mãe com açúcar, né? A gente tem essa ideia, mais ou menos. Então, eu, se fosse a senhora, até por essa responsabilidade que tem nós todos em relação à criança, né? Não só os familiares, mas todo, até o Estado e tal, eu colocaria para a filha a responsabilidade que ela tem na criação e educação. Realmente é um relato que certamente não é comum, né, acontecer esse tipo de situação. Além do que a senhora falou, talvez fosse interessante, primeiro isso, né, fazer um diálogo, a mãe fazer um diálogo com a filha, conversar,
mas também, né, diante do que ela está relatando aqui, talvez procurar um apoio psicológico, né, para a filha, porque, pelo que ela relata aqui, está colocando em risco o próprio neto, né? É muito importante, né, Gil, até, né, colocar isso. A gente fala e às vezes alguns assuntos importantes ficam faltando na nossa resposta. É importante, sim, buscar. Nós temos aí, o próprio Estado, o município fornece, se não tiver condições, né, também, para que a própria pessoa, né, enxergue, às vezes, alguma coisa da responsabilidade que ela tem com a criança, né, com o seu filho. E até porque também, né, eu fico imaginando, não tenho essa experiência, mas no caso de um avô ou de uma avó que está assistindo isso, fica uma sensação de culpa que é difícil depois, né, se acontece algum fato. Assim, se transfere, né? Parece que transfere a culpa da mãe para a avó. Mas eu acho que seria, sim, interessante conversar com eles e até submetê-los a algum tratamento, né, psicológico, como sugeriu pelo nosso Gil querido aqui. Tá bom, doutora. Antes de ir para a próxima pergunta, que é do nosso telespectador Luciano de Alvorada, hoje, com toda a facilidade, tanto para o bem quanto para o mal do mundo moderno, da tecnologia disponível para todos nós de maneira muito democrática, portanto, você pode, né, faço essa observação, porque você pode, telespectador e telespectadora, assistir o programa de hoje com a doutora Solange Guinteiro e também os programas anteriores num momento que você achar adequado, de maneira muito fácil, como eu já disse. Você vai no YouTube, lá no canal da TVE e assiste todos os programas. A próxima pergunta é do nosso telespectador Luciano, aqui da região metropolitana de Alvorada. Sou filho dos proprietários de um imóvel onde construí, junto com a minha esposa na época, uma casa nos fundos dessa área. Isso foi há mais ou menos 40 anos. Hoje estamos separados e preciso saber quais os direitos legais dela, pois somos casados em regime de comunhão universal de bens, pergunta o Luciano. Doutora Solange. Aí, a comunhão universal de bens, em princípio, se partilha tudo. Mas parece que a propriedade não é dele ainda, né? Sim. É só a construção. Então, a construção também vai se fazer a partilha, realizar a partilha entre os bens que eles adquiriram durante o companheirismo, casamento, seja lá. Eu sempre falo companheirismo, união estável e casamento, porque eles se equiparam hoje pela nossa Constituição Federal. Ela terá direito, sim, principalmente, né, pelo regime da comunhão universal, é isso, né? Sim, comunhão universal, que ele relata que é a situação deles. E ele, portanto, ela tem direito à construção. À construção. Porque o imóvel nós temos aí? É importante até. O que nós temos aí? Nós temos a propriedade de terceiros. Sim. E se discute também, né, há uma discussão jurisprudencial de que, entre eles, o proprietário é que teria direito à construção. Né? Mas aí tem toda uma discussão jurídica, né? Já criou jurisprudência, inclusive, de que a construção realizada tem que comprovar, tem que ver se colaborou, mas em relação ao regime de casamento deles aí não há necessidade. Mas hoje, quando se constrói em terrenos de altérios, a gente chama de terceiros, né? Sim. Tem que ter essa preocupação para o futuro. Inclusive, isso também é importante destacar, que num caso como esse, construiu num terreno de terceiro, sempre procurar ter, né, isso de maneira formal, né? Porque senão lá na frente, não é nem o caso que o telespectador relata aqui, mas pode ser que lá na frente tenha problema, como por exemplo o proprietário da área onde foi construída requerer, é possível isso também, né? Sim, e às vezes aí eles colocam assim, ó, vou fazer o contra, né? Sim. Ah, mas eu construí. Ah, tu construiu? Sim, mas eu também deixei tu morar. Tá, então tem toda uma relação, uma relação. Né, se for judicializar, assim, que tem que comprovar. Perfeito. Vamos à próxima questão enviada pela nossa telespectadora Lúcia, também aqui da região metropolitana de Porto Alegre, de Viamão. Ela coloca o seguinte, doutora: minha mãe está com 89 anos e precisando de cuidados 24 horas por dia. Somos 3 filhas. Eu e uma de minhas irmãs estamos dividindo nos cuidados na alimentação, higiene, medicamentos. Porém, tem uma irmã
que não quer ajudar, mesmo tendo condições financeiras para auxiliar. O que podemos fazer para que ela seja responsabilizada, já que também é filha? Pergunta a Lúcia de Viamão. A responsabilidade, assim como os pais têm responsabilidade com os filhos têm responsabilidade com os pais. Tá? Vamos fazer, sempre é bom lembrar. Né? Então, aí, se uma das, que nem dizia meu sogro falecido, querido, né? Ele dizia que os filhos são os dedos das mãos, um diferente do outro. Né? A gente tem aqui um diferente do outro. Então, essa que não quer colaborar, né? Não quer ajudar, entre aspas, porque é sério, né? Sim. Eu já passei por isso, infelizmente, a gente sabe tudo que o nosso pai e nossa mãe necessita, né? Eu, inclusive, passei com a minha avó também. Então, o que tem hoje? O que eu vou sugerir? Né? Eu vou fazer de uma forma bem suave até. Busque o Sejusc, porque aí ela tem que, se ela não contribuir, que é o Sejusc, já explico, né? Se ela não tem como contribuir, assim, porque trabalha, porque também faz outras coisas, ela vai ter que contribuir de uma forma monetária, até para dar condições para as irmãs. Hoje se tem cuidadora, né? Se tem empregada e etc. E até mesmo com remédios, tudo aquilo que o idoso precisa. Então, o que é o Sejusc que nós temos hoje junto ao Poder Judiciário? É o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos, ou seja, antes de judicializar, antes de entrar com a ação, né, autor, juiz e réu, antes de entrar com essa ação, pode ir até o Sejusc, Poder Judiciário, e lá colocar, que a gente chama uma prévia, né, pré-processual, né, até de uma forma técnica para conseguir entender. E junto ao Sejusc vão chamar os familiares e lá vai ter um mediador judicial, aonde ele vai tentar resolver o conflito. Qual seria? Demonstrar que ela tem responsabilidade com a mãe, vamos colocar, né, com os pais, não interessa, ir lá para colaborar e ver o que ela pode contribuir. Porque assim como os pais têm responsabilidade com os filhos também têm responsabilidade com os pais. Então, claro, se não der certo, que às vezes não é algo que não vão conseguir realizar um acordo, sim. Né? Aí sim judicializa, tem direito a postular alimentos, né, para os pais, ou para a mãe ou o pai. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos aqui tratando do direito de família e sucessões com a doutora Solange Guinteiro. Nos aguarde, até já! Estamos de volta com Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Se você tem dúvidas ou questionamentos sobre o direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito tributário, direito comercial e direito de família e sucessões, é muito fácil. Você envia para o nosso WhatsApp a sua dúvida ou questionamento, número 51985-946-773, ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Vamos para a próxima pergunta, doutora Solange, da nossa telespectadora Ana Maria de Porto Alegre. Minha mãe nos abandonou quando éramos crianças. Já adultos tentamos contato, mas não deu certo. Faz anos que não temos notícia dela. Ela já é idosa. Se acontecer algo com ela, os filhos podem ser responsabilizados por não terem dado assistência? Olha, eu vou responder para os nossos telespectadores aí que, a meu ver, não. Né? Se a própria mãe abandonou os filhos, vamos fazer um revés aí, né? Não tem um motivo pelo qual, até no bloco anterior eu referi, né, nós aqui, assim como nós temos responsabilidade com os filhos, os pais têm responsabilidade com os filhos também têm responsabilidades com os pais. Aí, se ela abandonou, não tem um motivo pelo qual responsabilizar ele civil ou criminalmente. Né? Inclusive, recentemente tivemos assim, até para fazer um paradigma, uma mãe, né, simplesmente também fez uma série de processos contra a filha, e aí depois o Ministério Público veio, porque eu acho que essa é a cautela deles, buscando para que ela fosse, a filha, né,
fosse curadora da mãe, porque estaria numa clínica e tal. E aí nós fizemos a defesa, porque ela fez tantas ações criminais contra ela, que ela teve que responder contra a filha, que ela não teria responsabilidade hoje com a mãe. E o Ministério Público aceitou, porque a gente provou. Tá? Então, fazendo essa comprovação, a meu ver, como advogada, não há responsabilidade nenhuma. Tá certo. A próxima pergunta do nosso telespectador, Luciano de Cachoeirinha. Queria saber se tem o direito de fazer o pedido de DNA por Defensoria Pública, porque fiz o pedido pelo Estado e foi negado. Eu tenho dúvidas sobre a paternidade da minha filha. O que tenho que fazer neste caso? Pergunta o Luciano, doutora Solange. Aí buscar, né, o apoio jurídico da Defensoria, excelente trabalho que a Defensoria faz, e entrar com ação de negatória de paternidade. Mas tome cautela, dependendo do filho, da idade. Hoje nós temos a paternidade socioafetiva. Isso é muito importante. Se a criança está acostumada com o pai, chama, tem toda uma criação, criou durante 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, ela já possui vínculo, dependendo. E aí pode fazer exame de DNA, né? A própria Defensoria, ela dá toda essa proteção financeira aí para quem necessita. Claro, tem requisitos. E aí é feito o exame de DNA, e aí se é pai ou não. Mas não esqueça, né? A paternidade socioafetiva. Tá certo. Duas questões aqui adicionais que não estão na pergunta do Luciano. Tá? Primeiro... Se eu souber responder, né, Gil? Imagina. Tá certo, sempre modesta, doutora Solange. Primeiro procurar a Defensoria Pública, não tem custo, depende do... Claro, existem requisitos, né? Tá. Até quando estava na universidade, a gente tinha essa parceria com a própria Defensoria Pública. Então, tem requisitos, tem um número X que tem que perceber mensalmente, né? Tem toda a busca é a Defensoria. A Defensoria tem um excelente trabalho. Aí a Defensoria vai poder orientar e fazer Sim, vai entrar com ação negatória de paternidade lá. Só que o Estado, ele dá, né, gratuito. Pois é, que eu não entendi qual é a diferença, porque ele disse que fez o pedido para o Estado e o Estado negou. O que é o Estado? Não entendi bem, assim, né, Tá. o Estado. O Estado deve ter ido algum setor do Estado dizendo, posso fazer exame de DNA? Isso não tem que ser tem que judicializar, né, entrar com a ação. Ou, se ambas as partes estiverem de acordo, aí pode fazer o exame. Mas aí é privado. Aí tem custos, porque às vezes as pessoas não têm condições. Tá. E feito o exame, e se for confirmada a paternidade, ele vai ter, por exemplo, pode ter que responder por, hipoteticamente, custos e necessidades anteriores ao reconhecimento? Não, custos? Não, estou dizendo custo de manutenção do filho, de apoio socioeconômico ao filho ou à filha. Sim. Se ele for o pai, aí me parece, né? Pelo questionamento feito aí, me parece... No caso é uma filha, né? Isso, que a filha, ele já está lá, já registrou, né? Então, para tirar o registro só através de uma ação judicial. Eu digo tirar, não, para retificar o registro só através de uma ação judicial. A próxima pergunta foi enviada... Só para complementar, para não deixar vago essa, né? Não significa que se ele não for o pai, ele deixará de ser o pai através do exame de DNA. Isso que eu quis dizer em relação à paternidade socioafetiva. Quem vai decidir vai ser o juiz, né? Se a criança já tem vínculo, dificilmente. Tá certo. Bem observado. Não, importante observação. O Douglas de Esteio faz a seguinte pergunta. Meu filho completou 18 anos. Posso parar de pagar a pensão alimentícia automaticamente? Não pode, né? Não pode parar, tem que ter uma ação revisional, ou seja, redução de alimentos, exoneração de alimentos. O termo correto é esse. Deixar de pagar simplesmente não dá, porque aí ele só terá direito através de uma decisão judicial. Por quê? Se porventura ele deixa de pagar, ele continua devendo se não tiver uma ação judicial. Se tem uma determinação judicial, um acordo, seja lá o que for, perante o Poder Judiciário, sempre alerto, né, perante o Poder Judiciário, ele tem que continuar pagando. Se tem maioridade, ele já se sustenta, porque hoje é fácil até, né? Fácil não digo, mas isso é comum, vamos fazer essa retificação. Aí chama o filho e diz para ele assim, uma sugestão, é assim que a gente faz, né?
olha, eu vou continuar te pagando até o final do ano, até para se estabelecer, porque recebe, simplesmente cessa, né? Não está precisando, vou colaborar, e aí pode fazer um acordo até judicial perante o Poder Judiciário. Isso sim. Mas se o filho não concordar, ele vai ter que provar que ele não tem mais a necessidade. E, sim, por favor. E se ele tem 18 anos, não significa que cessa. Por quê? O direito a alimentos, com a nossa jurisprudência, com as nossas decisões, vai até os 24 anos se ele continuar estudando. Pois é, essa pergunta que eu ia lhe fazer. Se o filho ainda continuar necessitando da pensão, passados os 18 anos, era a pergunta que eu ia fazer. Então, vai até os 24. Se o filho tem que continuar estudando, está pagando faculdade, tem custos de faculdade, não está trabalhando, terá que pagar até os 24 anos. Já tem jurisprudência que trata desse tema. Tem decisões já em relação a isso. E também, né, não só estudando, se porventura ele tiver alguma incapacidade. Não vamos esquecer, né, já que estamos aqui aproveitando o nosso programa para dizer isso também. Correto. Por isso que não cessa de imediato. A outra parte tem o direito de responder, que é o filho, que aí já é contra o filho, uma ação judicial de exoneração de alimentos. Então, a outra parte, que é o filho, ele tem direito, não tem condições, tem problema de saúde, que às vezes acontece, né? Tá certo. A próxima pergunta também está relacionada com o tema da pensão alimentícia, doutora. Estamos hoje. O nosso telespectador Rafael, de São Sebastião do Caí, traz a seguinte pergunta. Tenho mais de 18 anos, mas não consigo me sustentar sozinho. Posso pedir pensão alimentícia para os meus pais? Aí, né, o revés da nossa questionamento anterior. Pode sim, pode postular, provar que não tem necessidade, que precisa. E aí, para os pais, no mínimo, não sei se são casados ou divorciados ou separados, a gente não tem ideia, né? Porque às vezes eles não colocam no nosso questionamento aí para a gente. Mas pode postular, sim, dizer da necessidade. E claro, os pais têm que ter possibilidade, né? Necessidade, possibilidade. Pode ajuizar, pode pedir inclusive uma tutela antecipada, que a gente chama no direito, porque os alimentos, eles têm que ser rápido, né? Então, a gente tem esse instituto no nosso Código de Processo Civil, qual nos dá a possibilidade de uma tutela de urgência, né? Então, quais são os requisitos da tutela de urgência? Necessidade e possibilidade. Então, ele precisa e os pais têm que pagar, né? Essa questão que o telespectador Rafael trouxe aqui para o programa, ela, né, pela nossa pequena experiência, ela me parece pouco comum um filho pedir pensão para os pais, aí de novo no campo das hipóteses, né? Uma das hipóteses, assim, o filho morando com os pais, ou seja, ele já está sendo mantido pelos pais, a alimentação, as suas despesas, ele pode pedir uma pensão, nesse caso, pode pedir uma pensão alimentícia? Isso não é muito comum, pelo menos nos relatos que a gente tem acompanhado, né? Mas geralmente eles moram com um dos pais. Sim. Né? Porque aí tem moradia, etc. Mas mesmo assim pode postular. A lei não veda. É isso que a gente tem que dizer. Olha, se estiver morando com teu pai e com a tua mãe, tu não pode pedir alimentos. A lei não veda isso. Às vezes eles podem contribuir com o quê? Com o local onde mora, né? Que tudo isso tem custo, né? Internet, essas coisas que hoje não vivemos sem a internet hoje para nós é que nem luz, né? Claro. Então, água. Então, sim, pode postular. Não tem nada na lei que vede. Né? A próxima questão foi enviada pela nossa telespectadora Ana Luísa. É possível alterar o regime retroativamente desde a data do casamento ou do início da união estável? Não. Não. Agora vamos explicar. É claro que é possível alterar o regime do casamento, mas aí existem efeitos, né? As consequências do regime. Então, eu quero alterar anteriormente, que agora eu já tenho bens e vai partilhar. Então, eu acho o legislador muito inteligente, né? Às vezes a gente se dá de frente quando vai legislar e lembrar disso, né? Porque pode entrar com um pedido, claro que existem requisitos para isso, de uma forma judicializada ou não, mas retroativo não. Tá certo. Né? Porque, inclusive, no passado, como a gente diz, algumas coisas foram feitas. Constituíram algumas dívidas ou não, patrimônio, etc. Então, se pode a partir de agora. Vamos para a última pergunta do programa de hoje, doutora.
É da nossa telespectadora Ângela de Porto Alegre. Meu irmão viveu em união estável por mais de 20 anos, mas nunca fez escritura no cartório. A companheira dele pode herdar esses bens junto com os filhos, mesmo sem nada registrado oficialmente? Ela registrado oficialmente não tem, mas ela busca na judicialização. Se ele vier, né, a falecer, ela com certeza termo errado, ela terá direito e aí ela vai conseguir comprovar através de documentação, provas e etc. No próprio inventário, às vezes, quando é feita a abertura, se diz lá, olha, ela manteve, se os filhos estiverem tudo de acordo, maravilha. Senão, ela vai ter que judicializar e comprovar o seu direito. Doutora Solange Guinteiro, muito obrigado pelas suas contribuições, explicações aqui no Consumidor em Pauta, que fica por aqui. Aguardamos todos na próxima edição. Até lá!